Certo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu coloquei essa frase aqui, antes de qualquer coisa. Essa aqui é a lei de Parkinson, e ela diz que o trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. O contexto em que ela foi aplicada, em que o Parkinson lá disse, foi um contexto totalmente diferente, era se referindo a trabalho, realmente trabalho, mas eu estou descontextualizando ela para aplicar aqui na minha apresentação, porque eu tenho um certo problema com apresentações longas, então eu não consigo ocupar o tempo correto, mas aí eu vou tentar hoje aplicar a lei de Parkinson diretamente para que ela caiba no tempo que foi estimado. Como o Leandro já disse, o tema da minha apresentação é atividades educacionais, e o que eu ganho com isso desculpa pelo áudio exterior, provavelmente vocês vão ouvir um galo cantando durante muito tempo, mas não dá para controlar isso. E quem sou eu para estar aqui falando sobre isso? Eu sou estudante de engenharia de computação da UFS, sou também técnico de desenvolvimento de sistemas pelo Senai, né? Atualmente sou bolsista do programa de educação tutorial em engenharias, o PET Engenharias da UFS. Sou voluntário extensionista do Laboratório de Educação, Software e Sistemas, o LES, na UF também, e sou voluntário do Teacher in Service Program do I3EUFS. Primeiramente, o que são atividades educacionais? Provavelmente deve existir uma definição formal e enorme para isso, mas eu trouxe um ponto aqui em específico que, na minha mente, segundo eu, as atividades educacionais, elas são atividades que promovem disseminação de conhecimento. Mas só que se você for considerar que é só isso, basicamente qualquer atividade pode ser uma atividade educacional. Porque na maioria das atividades que você realiza, principalmente em âmbito acadêmico, você está disseminando conhecimento de alguma forma. Seja num laboratório de pesquisa de qualquer área, ou qualquer projeto de extensão, mesmo que não seja de docência diretamente. Só um momento, deixa eu só ativar um som que está me incomodando. Tá. Você pode estar disseminando conhecimento através disso, mas, na verdade, o enfoque das atividades que eu vou mostrar aqui hoje, e sobre o que eu estava falando mais especificamente, são atividades diretamente ligadas à docência e à extensão. Extensão em educação, mais especificamente. E, basicamente, eu vou falar de algumas experiências minhas em atividades relacionadas à educação e tentar, de alguma forma, mostrar como pode ser útil realizar esse tipo de atividade. Eu estou apresentando as minhas experiências aqui em ordem cronológica. A primeira delas, desde que eu entrei na universidade, foi o LES, que, como eu já disse, é o Laboratório de Educação, Software e Sistemas, aqui da UFS. E, basicamente, é um laboratório onde a gente faz pesquisa e extensão na área de educação e computação. Eu trouxe uns dois conceitos aqui, só para deixar mais claro o que a gente faz no LES. Um deles é o pensamento computacional. Existem alguns conceitos de diversos teóricos diferentes sobre o que seria o pensamento computacional, mas a gente pode reduzir ele como uma forma de pensar próximo de um cientista de computação, tipo, abstraindo os problemas, dividindo ele em problemas menores para se resolver se resolver com algoritmos, digamos assim, tipo, você formular uma sequência de passos para resolver seus problemas. As definições formais tem essa daqui, de Selby e Woolard, que dizem que é um processo cognitivo focado na resolução de problemas e que reflete a capacidade de pensar em termos de abstrações, decomposição, algoritmos, avaliação e generalização.
Outro conceito aqui, da Wing, de 2006, é que o pensamento computacional é um processo envolvido na formulação e resolução de problemas que utiliza técnicas advindas da computação. Mas aí, por que eu estou despejando tudo isso aqui de conceitos, de teoria? Porque hoje em dia se vê o pensamento computacional como uma habilidade muito importante para o ser humano. Isso é, mano. É uma habilidade muito importante para o ser humano, para o cidadão do século XXI. Porque com essa habilidade de pensamento computacional, ele pode estar resolvendo os problemas de uma maneira melhor. E assim... Gente, peraí. Desculpa pela interrupção. Sim, isso é uma habilidade importante para o século XXI. Inclusive, hoje é vista como uma habilidade fundamental, como a leitura, a escrita e a habilidade de comunicação. E também, por esse mesmo motivo, muitos países eles já vêm curricularizando a computação em si, no ensino básico, que é exatamente para os alunos serem desenvolvidos dessa forma. No Brasil, a gente ainda não tem isso, então as iniciativas com esse intuito elas são feitas de forma mais pontual. Então, são através de atividades extracurriculares e coisas do tipo. E o LES, ele trabalha muito nesse foco, né, de atividades extracurriculares de computação. Uma das coisas que a gente mais faz no laboratório, que não é exatamente nesse foco de educação básica, são oficinas de programação para estudantes de engenharia de computação, normalmente os que estão entrando, os calouros, né, para as primeiras disciplinas, e também as oficinas de computação criativa em escolas da rede pública, que esse é exatamente mais focado no pensamento computacional e eles crescerem com essa habilidade. Uma coisa que eu esqueci de especificar antes também é que eu tô falando mais as coisas educacionais focadas em computação, porque exatamente é o curso que eu faço, né? E é com que eu trabalho atualmente. Mas quando eu for explicar os benefícios depois, são coisas que podem ser aplicadas à educação em qualquer área. E sim, e tem essas oficinas de computação criativa exatamente para dar esse ênfase no pensamento computacional para jovens estudantes, normalmente do ensino fundamental. Essa daqui é uma das fotos das oficinas que a gente faz para os ingressantes do curso. Essa é uma das mais recentes, foi a do semestre 2019.2, o último que tivemos antes da pandemia. Tem uma equipe de alguns participantes do LES, alguns voluntários e bolsistas. E a motivação para essas atividades que a gente faz em específico para as oficinas dos ingressantes é para tentar diminuir as taxas de evasão, porque os cursos de computação em geral têm uma taxa de evasão muito alta por causa das disciplinas de programação iniciais. O pessoal às vezes não se sente apto por diversos motivos e acaba desistindo do curso ou desistindo da disciplina. Isso tem até uma taxa de reprovação considerável também. E as oficinas têm um objetivo de diminuir essa taxa de evasão e de reprovação também. E para as de pensamento computacional, né, de computação criativa, é exatamente aquilo que eu disse, que no Brasil a gente não tem no currículo, na nossa base nacional como curricular, o ensino de computação, enquanto em outros países já tem. Então a gente, por enquanto que a gente não tem essa curricularização, a gente trabalha com, digamos que as armas que a gente tem, que são as nossas oficinas. Temos exemplos de países que já se importam com essa questão da computação na educação básica, então eles já têm isso no currículo deles, de ensino de computação. Alguns desses países são os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Israel.
Um benefício pontual do laboratório, e pelo menos foi o que eu pude notar, primeiramente foi a experiência de extensão e pesquisa. Para quem assistiu a palestra de segunda-feira pode estar achando isso um pouco repetitivo, mas realmente é um benefício muito, muito bom. Primeiro porque você está tendo um contato com a atividade de pesquisa, você está vendo como é realizar uma pesquisa, então isso pode ser interessante para se você for, até quando você for fazer seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ou vai seguir na área acadêmica, você já está tendo aquele contato inicial, já sabe como é que deve seguir, mais ou menos. Atividades de extensão, que são muito interessantes e devem ser muito valorizadas, porque na extensão a gente está dando um retorno direto à sociedade, porque a gente pode pensar às vezes que as atividades de pesquisa elas podem estar dando um retorno, só que não é tão direto como o povo vê. Não que seja diretamente como o povo vê, porque muitas pesquisas são aplicadas diretamente em coisas para a sociedade. Mas com a extensão a gente está trabalhando diretamente ali com as pessoas e elas estão vendo que a gente está trabalhando diretamente com elas, o que é uma coisa muito boa. Outra questão é o aprimoramento de habilidades técnicas e interpessoais, que no caso de habilidades técnicas, porque você tem que estar aprendendo uma coisa nova para poder estar passando nessas experiências de extensão. Por exemplo, nas oficinas que a gente dá de programação, a gente tem que saber a linguagem que está trabalhando, tem que saber a programação para poder ensinar. E interpessoais, porque na extensão a gente está lidando com pessoas e por causa disso a gente está desenvolvendo nossas habilidades, né, de comunicação, oratória, expressão, enfim. E no caso de laboratório também a gente está fazendo, como a gente está fazendo pesquisa, consequentemente a gente faz publicações também. Pesquisa e extensão vai estar gerando alguma publicação, vai ser alguma coisa para você adicionar no seu currículo Lattes, que seja, o que também já traz de novo aquela questão de vantagem, né, quando você for fazer um processo seletivo que conte pelo Lattes, se você tiver publicações, já é muito importante. A segunda experiência, em ordem cronológica que eu tive, foi com o TISP, que é do 3E, né? O Teacher in Service Program, que eu entrei um pouco depois de ter começado meu voluntariado lá no LES. Primeiro, uma definição básica do que é o TISP, para quem não conhece. Ele faz parte Ele é um programa do I3E. Por mais que seja essa palestra que seja exatamente oferecida pelo I3E, para quem não conhece, o I3E é uma instituição internacional sem fins lucrativos e visa o avanço da tecnologia em benefício da humanidade. A sigla I3E significa Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. Talvez não seja nessa ordem, mas é isso. E o objetivo do TISP é levar conceitos de engenharia, ciências naturais e matemática através de atividades lúdicas para a comunidade. Com um enfoque, né, nos estudantes pré-universitários, tentando despertar o interesse pela engenharia. Basicamente, a gente tenta trazer mais gente para a engenharia através dessas atividades. Tem um enfoque nos estudantes pré-universitários e, às vezes, em professores, na verdade, em licenciandos, porque, assim, o poder de propagação daquele conhecimento é maior. Porque se você capacita um professor, o professor é capaz de capacitar muito, muito mais alunos do que se a gente capacitar diretamente nos estudantes. No nosso caso, do ramo Fs, a gente ainda não está fazendo essa etapa de capacitar professores diretamente, mas a gente faz muitas atividades diretamente para o público. Uma das atividades que a gente fez até agora foi oficina de programação, só que para os estudantes da UFS, só que direcionado a todos os cursos, porque, como eu mostrei a oficina do Laís ali, né, era para os ingressantes dos cursos de computação, enquanto essa para o TISP poderia ser de qualquer curso. E a gente recebeu pessoas de áreas bem diferentes. Tinham pessoas de letras, das outras engenharias, enfim. Outra coisa que a gente fez foi, a gente ofereceu oficina de informática básica. Nesse caso foi uma coisa mais específica, porque foi um representante de uma cidade que veio falar com a gente solicitando esse trabalho. E foi uma oficina de informática básica para egressos do ensino médio.
do lado da cidade de Santa Bárbara, aqui na Bahia. Aí a gente deu oficina sobre realmente informática básica e algumas ferramentas, essas ferramentas básicas de trabalho no escritório, por exemplo, o Word ou PowerPoint, mostrando também como trabalhar em grupo usando as ferramentas do Google. E atualmente a gente está realizando capacitações internas com os membros do TISP para a gente poder estar ofertando mais oficinas em áreas diferentes. Inclusive, a gente vai começar em breve uma série de atividades por vídeo, né? A gente vai postar alguns vídeos no YouTube de alguns tipos de atividades e coisas relacionados ou não à computação diretamente. Aqui é uma foto do pessoal, e são os membros mais recentes do nosso último processo seletivo. Inclusive, o TISP não é um grupo, ainda mais por se tratar de engenharias, né, do I3E, ele não é um grupo só de pessoas de computação. A gente tem atualmente pessoas de computação, engenharia civil e computação e engenharia civil só, que eu me lembre. Aqui foi mais uma foto que a gente tirou nesse mesmo dia. E como benefícios do TISP, eu posso estar novamente destacando a experiência de extensão e pesquisa. A gente ainda não realiza tanta pesquisa, mas a gente está trabalhando com extensão o tempo todo. Novamente, aprimoramento de habilidades técnicas interpessoais. E um diferencial do caso do LES é que essa interdisciplinaridade que vocês vão ver, no exemplo que eu vou dar mais para frente, a gente está trabalhando com pessoas de áreas diferentes e nosso público também é de fora da nossa área. Então, a gente tem que ter um poder extremamente grande de comunicação e de relações interpessoais para poder lidar com isso. E conhecimento em outras áreas, porque né, a gente está estudando coisas diferentes para poder repassar, então a gente vai aprendendo coisas diferentes. Por último, minha experiência mais recente relacionada com educação é no PET Engenharias, do UF. O PET em si, na verdade, é o Programa de Educação Tutorial. Ele existe há muito tempo, é um programa delegado ao governo federal. Atualmente existem 842, se eu não me engano, grupos PET oficiais. Tem até uma portaria que rege o PET. O PET tem um objetivo, na verdade, de melhorar o nível da graduação, em geral, né? Porque engajando os estudantes em atividades de ensino, pesquisa e extensão, exatamente para manter esses pilares da universidade e exatamente manter os pilares. Eu estou no PET há pouco tempo, tem pouco mais de um mês. Então, e a gente está realizando muitas atividades simultaneamente, só que eu não estou realizando todas essas atividades, né, porque tem os grupos específicos que realizam elas. Então, eu elenquei só aqui algumas atividades que eu estou participando direta ou um pouco indiretamente. A primeira atividade que eu encontrei quando eu passei a participar do programa foi essa produção de material de inclusão digital. A gente está fazendo um curso de inclusão digital que, por coincidência, também o público primário é o pessoal de Santa Bárbara, porque o PET Engenharias, ele trabalha com esses projetos de ensino, pesquisa e extensão, só que focados no semiárido baiano. Então, tem as cidades exatamente que a gente acaba atuando mais, e nesse caso, a cidade foi a de Santa Bárbara. E a gente está construindo apostilas e videoaulas para estar fazendo essas aulas. É um curso de 3 módulos que envolve tanto uso básico do computador, quanto essas ferramentas que eu falei, de tipo Excel, Word, PowerPoint. Também tem um módulo de computação criativa, utilizando a ferramenta Scratch. O Scratch, para quem não conhece, é uma ferramenta do MIT, né? E ela é uma ferramenta de programação em blocos. É muito boa para trabalhar com crianças ou com pessoas que estão iniciando na programação, porque com ela você consegue
mostrar um pouco de lógica de programação, consegue incentivar o pensamento computacional, além da possibilidade de trabalhar com computação criativa, né? Você pode estar lá criando animações e criando jogos utilizando a ferramenta Scratch. E ainda a gente tem mais um módulo desse mesmo curso, né? Eu falei que tem um módulo básico, um módulo de Scratch, e tem um módulo que é focado em marketing digital. Então tem falando sobre redes sociais, gerenciamento de redes sociais, utilização de sites para impulsionar seu negócio e coisas do tipo. Inclusive é um trabalho muito bom, espero conseguir realizar ele por completo, porque é muito importante. E não só nesse contexto do semiárido, mas para muitas pessoas. Outra atividade que o PET realiza atualmente é produção de material de apoio para conteúdos dos cursos de engenharia. Atualmente está no canal do PET. Eu não coloquei o link aqui, mas eu vou mandar no chat depois. No canal do PET a gente está fazendo conteúdo de pré-cálculo. Para quem é da UFES, pode conhecer ou não, o PET tem um programa chamado Irmão Caçula, que basicamente são aulas de reforço para os conteúdos iniciais de cálculo. Então trabalha com funções, vários tipos de funções, limites e tal. Só que por causa da pandemia, esse projeto não estava acontecendo, né? Então, encontrar esse novo formato de estar realizando esse projeto, que é através do YouTube. E o PET faz basicamente ensino, pesquisa e extensão. Tem muitos trabalhos diferentes. Os que eu falei aqui são exatamente para educação, mas tem realmente uma variedade grande. Tem projetos envolvendo rotulação, por exemplo, de alimentos, tem projetos diretamente de engenharia civil, de projetos para melhorar alguma construção, alguma coisa. Tem um atualmente que é, por exemplo, que é relacionado a um hospital em Santa Bárbara com o tratamento de dejetos, resíduos. Tem outro projeto que é de coletivos, lá com o pessoal de Santa Bárbara também. Tem muitos projetos rolando em Santa Bárbara, mas também tem em outras cidades. E como eu já tinha dito, os projetos são interdisciplinares em engenharia e com enfoque no semiárido baiano. Com o PET você obtém experiência de extensão e pesquisa novamente. Nesse caso, eu poderia dizer que um pouco mais que o laboratório em específico, porque a gente está o tempo todo fazendo de tudo. E acaba sendo, como é interdisciplinar, você obtém um pouco de conhecimento em outras áreas, mesmo que seja um pouco mais básico. Você vai estar aprendendo alguma coisinha. E, novamente, como no TISP, por estarmos trabalhando em equipes interdisciplinares, você está se desenvolvendo interpessoalmente, melhorando suas habilidades, técnicas também, e novamente frisando que em áreas diferentes. E essa questão de comunicação mesmo, né? Porque assim como você pode não entender o que as outras pessoas falam se elas falarem coisas com escopos muito específicos, por exemplo, uma pessoa de engenharia civil falar utilizando os jargões lá da área dele, ou falando coisas muito específicas da área de engenharia civil, eu não vou entender. Então você é obrigado a redobrar essa atenção para quando falar com as pessoas, ter esse mesmo cuidado de estar falando da forma mais clara possível e não entrando muito especificamente na sua área, sem que a pessoa saiba. A não ser que você vai explicar antes o que é aquilo, como é que funciona na sua área e tal, para poder falar de forma mais específica. Benefícios gerais. Basicamente, primeiro, para quem está numa graduação, todas essas atividades vão estar lhe rendendo alguma carga horária, então é muito bom. Porque a maioria dos cursos tem uma quantidade de atividades complementares obrigatórias que você tem que estar cumprindo, então você vai estar ganhando com alguma coisa com isso. Outro benefício são as experiências que você vai estar tendo, porque cada um desses projetos, cada um desse tipo de atividade vai estar lhe fornecendo experiências diferentes, e cada experiência que você tem vai estar lhe engrandecendo de alguma forma, vai estar aprendendo coisas diferentes, vai estar entrando em contato com pessoas diferentes. Outro benefício é que você vai estar dando um retorno à sociedade de alguma forma, você está ensinando alguém e aquele conhecimento vai ser útil a ela.
de alguma forma, ou não, mas espera-se que seja. Fora que você vai estar ganhando uma experiência de. Eu não sei se eu posso usar essa palavra diretamente, mas você pode estar ganhando uma experiência de docência. Se isso vai ser relevante para você, depende dos seus objetivos, mas é muito interessante. Até porque eu frisei isso aqui muito também. Só que quando você passa a ensinar, você muda totalmente sua forma de se comunicar. Eu, por exemplo, eu agradeço até essas experiências que eu tive até agora. Eu era uma pessoa extremamente tímida, ainda sou um pouco, mas só que desde que eu passei a ter essas experiências de ensino e de lidar com pessoas, eu melhorei bastante. Hoje eu consigo me expressar muito mais do que me expressava antes. Por mais que com alguns problemas, ainda em alguns probleminhas, me comunico muito melhor também. Por exemplo, essa apresentação aqui, se fosse tempos atrás, eu nunca teria coragem de fazer uma apresentação do tipo, e muito menos sem gaguejar ou qualquer outra coisa. Eu ainda tenho algumas gambiarras comunicativas, mas hoje em dia é muito mais fácil, e já até que é mais natural. Tanto é que só nessa semana eu já fiz outra palestra na segunda-feira. E duas palestras na semana para uma pessoa que mal conseguia falar com outra pessoa. Para mim é um benefício notável e que pode tá sendo obtido por qualquer pessoa que se engajar nesse tipo de atividade. Outro benefício interessante isso aqui. Eu trouxe a figura da pirâmide da aprendizagem, que foi feito por um psiquiatra, o William Glasser, em inglês, se eu não me engano, e ele traz métodos de aprendizado. E basicamente ele divide essa pirâmide em duas subdivisões: os métodos de aprendizagem passivo e os métodos de aprendizado ativo. E basicamente ele traz aqui as porcentagens de o quanto que você consegue aprender em cada uma dessas modalidades. Nós temos no funil no funil da pirâmide, digamos assim, eu não sei qual seria o nome certo de chamar isso aqui, mas os métodos em que você aprende menos. Não é que você não aprenda, mas você pode aprender menos com eles, segundo essa teoria do Glasser. Que seriam esses métodos passivos de ler, escrever, observar, ver e ouvir. Você consegue ter aproveitamento com eles, mas nos métodos de aprendizado ativo você consegue ser mais eficiente. Por exemplo, discutindo, praticando e ensinando, você consegue ter um resultado melhor. Isso também é notável, porque, por exemplo, quando você começa a ensinar alguma coisa, depois você tem muito mais facilidade de falar sobre aquela coisa. De preferência que você não ensine errado, né? Que você esteja aprendendo certinho para ensinar, para depois não estar repassando conhecimentos errados. Mas voltando aqui ao mérito dos métodos de aprendizado, nessas atividades você está lidando diretamente com a discussão prática e o ensino. Então, o seu aproveitamento da aprendizagem vai ser muito maior do que só nos seus métodos normais. E claro que isso pode variar de pessoa para pessoa também, porque, obviamente, tem gente que consegue ser eficaz em aprendizagem utilizando os métodos passivos, mas isso não significa que ela não teria um aproveitamento bem maior se ela estivesse utilizando os métodos ativos. E são coisas que podem ser obtidas se engajando nesse tipo de atividade. E como pode participar de atividades educacionais? Isso aqui foi uma pergunta que pode ter vários tipos de interpretação, vários tipos de respostas, mas sendo mais específico sobre as minhas experiências, normalmente você tem que ficar atento a processos seletivos dentro da sua instituição de ensino, se for o caso. Por exemplo, para laboratórios ou para as coisas de 3E, tem os processos seletivos específicos. O PET também tem processo seletivo. Ou você pode estar criando uma atividade educacional por conta própria, né? Provavelmente, se você não conseguir fazer isso de forma formal, você vai estar perdendo algumas coisas, mas não deixa de ser uma experiência interessante. Você pode, por exemplo, juntar algumas pessoas para ofertar a oficina de alguma coisa, para ensinar alguma coisa a alguém. Isso já é muito bom. Por mais que não seja
uma coisa extremamente formalizada, como essas outras que eu apresentei, você vai estar obtendo parte desses benefícios. Você vai estar praticando uma forma de método de aprendizagem ativo. Você vai estar melhorando suas habilidades interpessoais, lidando com pessoas. Claro que as formais acabam tendo algumas vantagens, né? Como eu disse, a questão da carga horária, ou com a questão de ter um certo respaldo, digamos assim, por ser uma coisa formal e normalmente coisas formais são mais conhecidas e reconhecidas, mas não deixa de ser uma coisa e pode ser até uma porta de entrada, digamos assim, porque você faz essa atividade informal e em seguida pode estar procurando uma formal para se engajar. Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma dúvida, eu pretendia que fosse mais longa, mas isso aqui, né, como eu disse, mesmo que eu tentei me dilatar meu tempo de apresentação, é uma coisa que, se fosse levar a fundo, demoraria muito mais tempo do que o indicado, então eu prefiro deixar um tempinho agora para a gente tirar as dúvidas, bater um papo, fazer algumas considerações, do que deixar muito extenso. Aí minhas redes sociais, tem meu GitHub ali, o Diego CS, se alguém quiser me conectar comigo no LinkedIn. Twitter, alguém quiser me mandar um e-mail, como algumas pessoas aqui já ouviram antes, eu disse que normalmente ninguém se comunica, ninguém entra em contato por e-mail, mas é interessante colocar. E meu Instagram, porque agora eu estou postando umas coisinhas sobre tecnologia, então talvez seja interessante para alguém, se alguém quiser ver também. Top. Então, alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui. Pelo visto foi o canal do Pet ali, site do Pet. Venham para o TISP. Tá um barulho terrível aqui. Perdão os ouvidos de vocês se estiverem escutando. Espero que não. Não se tem um dia de paz nessa quarentena. Exatamente isso que o Francisco falou. O melhor das atividades é que você aprende ensinando. Tem alguns. Recentemente a gente participou de uma oficina de ensino de Python para os calouros. A gente fez no formato diferente, fez no formato online. Essas oficinas presenciais que eu mostrei, a gente realizou ela em formato online. E tinha alguns conceitos que eu não sabia e acabei aprendendo, fui obrigado, na verdade, a aprender para estar lecionando essas aulas. E é um conhecimento que eu vou estar guardando para mim, então, guardando para mim, entre aspas, estou espalhando, mas é uma coisa que eu aprendi a mais e agora tenho esse conhecimento. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, senão eu posso finalizar. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat ou ligar o áudio também para fazer as perguntas. Inclusive, continuem participando desses webinars que o Ramo 3 está oferecendo, porque os temas são muito proveitosos. Semana passada mesmo teve um dia de inteligência artificial. Muito top. O TISP tem algum projeto para a comunidade atualmente? O mais recente que a gente está... Recente, entre aspas. O que a gente vai fazer... O próximo que a gente vai fazer não vai ser presencial, né? Mas a gente está bolando os materiais para fazer atividades no YouTube. A gente vai postar alguns conteúdos de coisas que podem ser relevantes para a comunidade. Tipo, a utilização de algumas ferramentas. Exatamente. Vai ser top. A gente começa em breve, se não me engano, depois de semana que vem, ou semana que vem. Siga nas redes sociais, que agora vai ficar mais top ainda do que já são. Além de poder acompanhar as atividades, a gente vai estar postando uns conteúdos muito bons também lá também. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá. Vocês vão ensinar que, por exemplo, pode falar não sei, Francisco, o que você acha? Eu posso dar algum spoiler? Eu estou perguntando a Francisco porque ele atualmente é o vice-presidente do TISP, então...
para fazer tatuagem em cima do negócio, vai irritar mais ainda. Ó, não pode falar, não. Mas acompanhe no Instagram, que a gente vai estar postando em breve. Mas são coisas tops. Estou só seguindo ordens, então não vou dar o spoiler aqui, não. Cadê? Aí, ó, a partir da semana que vem a gente vai estar já postando os materiais. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, eu gostaria de agradecer primeiro. Agradecer pela apresentação, pela presença, na verdade. Agradecer pela apresentação aqui, mas agradecer pela oportunidade também do I3E ter aberto esse espaço para que a gente possa estar falando sobre as nossas atividades e qualquer tema relevante. E deixa eu ver. E aí, tem algumas referências aqui do. Só. Mais alguma coisa, Diego? Não. Muito obrigado, gente. Beleza, então só vou dar uma finalizada aqui. Eu agradeço, viu, Diego, pela sua apresentação. Foi bem esclarecedora, foi proveitosa. Falar sobre os três, né, que a gente tem aí na UFES, mas em outras universidades podem ter também, como o TISP, o PET, devem ter em outras universidades. Sim. Então, é com isso que a gente acaba ajudando todos, né, a saber sobre essas atividades educacionais e ajudar com que mais pessoas participem. Então, já aproveitando também, queria agradecer também toda a participação de todos. Como o Diego já falou, a gente está tendo apresentações. Ô, Diego, eu vou te mutar aqui rapidinho, viu? Valeu. A gente está tendo apresentações semanais, certo? Então, toda sexta-feira a gente está abrindo espaço para nossos membros e alguns convidados também participarem darem palestras ou workshops. Então, esse daqui, como eu já falei, esse daqui foi o nosso segundo webinar. E na próxima sexta-feira a gente deve ter já nosso terceiro webinar, workshop. Então, peço a vocês que a gente já colocou aí as redes sociais, tanto do TISP quanto do I3E-UFES. Então, vocês podem estar seguindo lá. Acredito que a maioria já deve estar seguindo, né? Porque a gente está colocando por lá. Então, se vocês viram esse webinar, ou normalmente foi pelas redes sociais ou foi pelo WhatsApp. Então, novamente, eu agradeço a participação de todos aí e na próxima semana tem mais, viu? Valeu, pessoal. Boa noite aí e boa sexta e bom final de semana.